quais de vocês já conhecem a ISA, mas é interessante a gente falar um pouquinho, depois eu vou falar com mais calma, mas esse é um evento da seção Minas Gerais. A ISA é uma organização global sem fins lucrativos, mantida por voluntários. Acho que o Paiola é da ISA São Paulo, né? Isso. Então, aqui nós temos duas sessões juntas, né? A ISA, ela foi criada lá nos Estados Unidos como uma organização voltada para a normatização, inicialmente para a instrumentação, e à medida que o mercado foi crescendo, foi desenvolvendo, a gente foi tendo novas tecnologias, isso foi demandando mais padrões, melhorias, e ela foi cada vez mais embarcando até chegar no ponto de realmente virar a Organização Internacional de Automação. A gente, às vezes, não sabe o quanto a gente usa das normas ISA no dia a dia, até a gente lembrar que a gente tem, quando você vai falar das camadas dos sistemas, a aplicação de PLC supervisório, a gente está falando desde 95, a gente trata todos os dias gerenciamento de alarmes, as melhores práticas para HMI, você pega um PNID, toda a nomenclatura de instrumentação é baseada na norma ISA. Cybersecurity, que está na moda agora, o hype, né? Então, naturalmente, engenheiros de automação vivem diariamente permeados pelas normas ISA, e a gente entende que quanto mais a gente adota essas normas, na hora que você encontra um desafio, uma situação que não se sabe explicar ao certo, eu vou pelo caminho A ou pelo B? Como a gente está falando aqui, às vezes os clientes têm plantas gigantescas, uma unidade quer adotar um caminho, a outra quer adotar outro. Para que lado que eu vou? A melhor forma de você tomar essas decisões é pautada em quê? Em normas e procedimentos, em padrões. Isso facilita a manutenção, facilita a continuidade dos sistemas, e a ISA acredita nisso, em criar boas práticas que sejam adotadas em todo o mercado de automação. Então, como eu falei, a ISA é uma organização global, sem fins lucrativos. A gente tem algumas sessões espalhadas pelo Brasil. Hoje a gente tem aqui com a gente o pessoal da ISA São Paulo, e a nossa organização é a ISA Minas Gerais. A filiação, ela é feita por pessoa física. Vale a pena vocês se filiarem, porque vocês têm acesso a profissionais, são líderes globais. Por exemplo, tem um grupo que eu faço parte, acho bem interessante, é um grupo que fala de eventos globais da ISA. O chair desse grupo é o Steve Mustard, que é o cara que escreve a 62443, a norma de cybersecurity. Então, por estar na ISA, eu tenho contato com o cara. E a ISA tem diversos grupos de estudos para cada uma dessas normas. Então, se eu aplico, por exemplo, o cybersecurity no meu dia a dia, eu posso entrar lá, qualquer membro entra no ISA Connect, que é a plataforma de conectividade da ISA, e pode se conectar a esses líderes, não só conhecer a norma em profundidade, entender a aplicação, mas também até levar, olha, eu tenho esse caso aqui que eu entendo que a norma não se aplica muito bem, e discutir isso, você pode colaborar para a evolução dessas normas a nível global. Então, você deixa de ser simplesmente alguém que está sendo levado pela maré e pode se tornar um protagonista nesse processo. Então, vale a pena vocês entrarem. Essa conectividade com profissionais do mundo inteiro é interessantíssima, ela traz perspectivas diferentes, traz muito conhecimento, além dos eventos. Aqui em Minas Gerais, a gente tem feito alguns webinars, a gente tem uma previsão de 10 webinars no ano, além dos eventos presenciais. Agora a gente vai ter no dia 30 um evento presencial chamado Beer and Bites. O foco dele é um happy hour com conteúdo técnico. A gente vai falar de gerenciamento de projetos de automação e da ISO 95, mais uma vez falando da segmentação entre camadas para organização, estruturação e arquitetura de sistemas, né? Então, a gente tem conteúdo técnico e um networking de excelência. Então, juntem-se a nós, eu vou deixar no chat depois para vocês o link para que vocês possam se filiar à ISA, vou deixar também mais à frente uma pesquisa de satisfação, para que vocês ajudem a gente a fazer eventos cada vez melhores para vocês. Hoje, a gente está aqui com o nosso parceiro Aquarius, que é um dos patrocinadores da ISA Minas Gerais, é uma empresa que acredita em trazer sua colaboração para que a gente tenha uma inovação no nosso país. E o nome do nosso evento é Preparando seus dados para aplicações de IA. A inteligência artificial está transformando a indústria, mas tem uma pergunta que precisa ser respondida antes de qualquer iniciativa. Seus dados estão prontos para isso? Então, a ideia aqui hoje é a gente abordar os fundamentos necessários para que as aplicações de IA realmente gerem valor no ambiente industrial. Uma discussão que a gente precisa ter quando a gente fala de transformação digital, de operação, tecnologia industrial, para que a gente possa construir uma jornada consistente com uma inteligência artificial. Quem vai conduzir a nossa palestra é o Fabiano Roberto.
Ele tem 17 anos de experiência técnica, sendo 14 na área comercial. Show. A formação é em matemática, informática, com MBA em gestão empresarial, sólida atuação em ambientes de OT e IT. Atualmente, ele é gerente de contas na Aquário Software, arquitetando soluções integradas em automação industrial, do gateway de comunicação a sistemas SCADA, PIMS, MES, gestão de alarmes, controle de loops PID, versionamento e plataforma de visualização integrada, acompanhando projetos de prospecção até a entrega final. Então, podem conduzir, pessoal. Tá joia. Obrigado, Dani. Obrigado aí pela introdução. Pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Deixa eu startar aqui a apresentação e vamos para um bate-papo aqui que, no nosso entendimento, é um bate-papo bastante pertinente para o atual momento de mercado, né? As IAs hoje estão no nosso dia a dia, estão batendo na nossa janela, e se a gente não está preparado, a gente acaba trocando aí os pés pelas mãos, né? Bom, para quem participou do evento anterior da ISA, foi falado sobre IA dentro da automação, e hoje eu estou subindo, escalando um pouquinho mais esse nível, falando um pouquinho sobre IA na parte de análise dos dados, né? Na parte de preparação de dados. Eu começar aqui a apresentação, primeiramente, fazendo aí uma singela homenagem, hoje, dia 23 de junho, é celebrado o Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, então, começo aí parabenizando esse gênero que há 20 anos atrás era raro dentro desse ambiente. Hoje, graças a Deus, muito bem-vindas todas vocês, né? Vamos lá. Bom, primeiro slide aqui que eu trago é algo que aqui no Brasil não tem, mas lá no Canadá eu acho que tem bastante, né? Aquela solução de IA que resolve tudo, né? Aqui no Brasil, evidentemente, não tem, mas lá no Canadá, com certeza a gente vai encontrar, né? Na verdade, é uma charge, né, pessoal? Uma charge para a gente começar imaginando aí, né? Mesmo quando a gente tem muitas IAs, mas mesmo quando as IAs podem resolver tudo, você não vai conseguir aplicar uma única para todas as dificuldades, todos os problemas, né? São decisões que a gente consegue ajudar vocês numa aplicação de uma IA mais voltada na sua necessidade. Então, primeiro eu tenho que entender qual que é o meu objetivo. Depois, eu penso em qual IA que eu vou usar, né? Quando falamos também de dados, as pessoas tendem a ter uma visão um pouco mais simplista, né, do tema. A gente acaba querendo imaginar algo em nível macro. Então, por exemplo, quando falamos de dados para um profissional de TI, o que pode vir na cabeça dele? Uma arquitetura simplificada, algo similar a essa configuração de arquitetura aqui, né? Por outro lado, quando a gente fala em OT, um profissional da área de OT, como que será que ele imagina que os dados são armazenados? Em que tipo de arquitetura? Talvez essa, onde ele entenda aí um pouquinho de escada, um pouquinho de pins, ver o RP com o MES descendo as ordens de produção para dentro do chão de fábrica, enfim, evidente que é apenas uma provocação, né? Mas a gente trouxe também alguns dados iniciais aqui para a gente começar a discussão, né? Essa informação, por exemplo, bem recente, tá? Inclusive, 88% aí das organizações falam que estão implantando IA nas suas operações e, interessante também, um dado de crescimento nos últimos 6 meses, que elas tendem a crescer em torno aí de 40 para 54, né, em torno de 35% de crescimento já nos próximos 6 meses, né? Um dado interessante aí trazido pela McKinsey e pela Deloitte.
Uma outra informação aqui também que eu acho que é bastante pertinente, né? Mesmo com muitas iniciativas, né, de IA, muitos testes, muitas análises sendo aplicadas, muita gente usando e muita gente reclamando. 95% aqui, ó, os dados também da Price dizem, né, que 95% aí dos projetos pilotos, estritamente em IA generativa, eles falharam, né? E uma outra informação também interessante, né? 81% de estagnação, ou seja, eu coloco o piloto no ar, mesmo ciente de que acertei a tecnologia, acertei o modelo, apliquei ele de forma consistente, não está conseguindo, a gente não está conseguindo trazer isso, escalar isso e trazer isso na forma de resultado, né? Então, assim, enfim, os 4 slides iniciais aí para a gente começar a pensar um pouquinho como que a gente tem visto hoje o IA sendo aplicado aí no nosso dia a dia, né? Agora, assim, falar um pouquinho, como a Dani já fez a breve introdução, falar rapidamente, sou gerente aqui na Aquário Software, estou aqui já há quase 3 anos. A minha formação, eu comecei na área técnica, comecei como mecatrônico pelo Senai, bacharel em matemática com informática, fiz algumas especializações, uma das últimas foi o MBA em gestão empresarial pela FGV. Na Qualis eu atuo nas verticais de mineração, siderurgia, e mais recentemente eu assumi papel e celulose também, tá? Como missão na Aquarius, eu tenho que desenvolver oportunidades que se refletem no aumento da eficiência de performance operacional. Um tema, IA, está totalmente ligado à minha missão aqui dentro da Aquarius, né? Então, vamos começar. Vamos falar um pouquinho aqui da Aquarius, para vocês entenderem quem é, né? O jeito Aquarius aí de ser. A Aquarius é uma empresa brasileira, nós temos hoje em torno de 42 anos, e a gente atua aí numa mesclagem de serviços e softwares para a indústria. Sistemas que vão do chão de fábrica até o ERP. Nós atuamos aí com soluções que são as líderes de mercado, serviços que são diferenciados, focados ao ambiente corporativo, uma abordagem direta ao objetivo. Hoje a gente tem, nesses 42 anos aí, cerca de 16 mil licenças já vendidas, mais de 1.350 plantas hoje que têm as nossas soluções, e com quase 7 mil pessoas treinadas por nós, que é um número bem significativo, né? Aqui eu cito também os nossos parceiros, a gente trabalha com essas diferentes marcas, tá? São tecnologias que se complementam, a Aquarius, ela avalia o cenário do cliente e combina as melhores tecnologias, os melhores componentes de software para proporcionar aí uma solução. Nós temos soluções, por exemplo, cópia para fazer versionamento, backup automático, gestão de loops PIDs, Velotic, que eu acredito que todos já conheçam. Temos 3 soluções de analytics dentro da nossa base, da nossa prateleira. Uma delas é da Velotics, outras 2 do Sorba e da SIC. E, mais recentemente, essa marca aqui, a Hive MQ, que, de forma resumida, eu digo que seria uma espécie de um hub MQTT, um broker MQTT, um hub que conecta milhares de dispositivos, tá? E também não posso deixar de mencionar aí a importância da nossa rede de integradores, né? Alguns, inclusive, solution providers que nos apoiam nas muitas implementações, tá? Passando aqui o último slide referente a aquários, aqui algumas de nossas contas, vocês podem observar, nós atuamos nas diferentes verticais, embora eu responda ainda sobre parte delas, a Aquários tem outros colegas que atuam diretamente nesses outros verticais também, tá? Vamos lá, vamos começar.
começar falando um pouquinho do mapeamento e entendimento das bases legadas. Acho que é o primeiro tópico aqui que eu coloquei. Sobreposição, né? Aqui a gente não consegue entender nada do que está sendo armazenado aqui dentro. Essa é uma grande dúvida. Sobrepor IA em cima aí de processos que são desconectados, processos sem contexto, a gente não consegue entender. A gente precisa um mínimo de entendimento sobre onde estão os dados. E a gente sabe que os sistemas legados têm uma grande complexidade nessa identificação, né? Mas você precisa se identificar. São anos de dados que são acumulados, que precisam ser entendidos antes de serem utilizados e estudados aí de maneira um pouco mais detalhada, né? Enfim, essa parte é um pouco é a parte inicial, é onde a gente geralmente encontra as empresas, principalmente aquelas que são mais antigas, que iniciaram a captura de dados há muito tempo atrás. Isso é muito comum da gente encontrar, tá? E a gente precisa entender, né? Entender que lá no chão de fábrica, por que que isso ocorre? Por que esse emaranhado de dados ocorre? Porque no chão de fábrica eu coloquei um controlador industrial, percebi que eu capturo uma quantidade de dados enorme, mas eu tenho um controlador, eu não tenho uma base de dados. E eu tenho escada, que também não é uma base de dados. Mas eu sei que esses dados me trazem muitas informações, né? Então, por que não levar os dados para alguma base e historiá-los? E cada vez mais dados estão sendo armazenados e coletados. Então, hoje você tem muita informação trafegando dentro do ambiente industrial. E para capturar, para armazenar essas informações, onde geralmente a gente encontra essas informações? Bom, primeiro eu quero fazer aqui um parênteses antes de passar para o próximo slide, que a ideia não o que vocês vão ver nos próximos slides, não é classificar corretamente a solução. A ideia é trazer as várias soluções de prateleira que nós temos hoje disponíveis no mercado, para que a gente consiga entender e se situar na quantidade de informações que nós temos hoje, de dados que nós temos hoje disponíveis. Então, trago primeiramente aqui o PINS. PINS, eu acho que é um termo mais comum de se encontrar, principalmente no chão de fábrica, né? O PINS, o Plant Information Management System, que eu trouxe aqui alguns exemplos desses historiadores, né? Trago também os PDAs, os Process Data Acquisition. A gente tem aqui uns sistemas que são capazes de capturar dados em alta frequência, se encontra muitos deles também dentro do ambiente, principalmente no ambiente chão de fábrica, onde você tem que capturar informações rápidas, testes, enfim, aquisição de dados em tempo real, tá? Trouxe também aqui os bancos de dados relacionais, muito comuns também hoje em dia dentro do nosso mercado, do nosso ambiente industrial. Chama atenção também que tem até alguns PINs que usam as bases de dados SQL, né? Algumas vezes tem que ser tomado um determinado cuidado, porque à medida que você escala isso, que se aumenta a quantidade de tags, eles acabam tendo aí alguma limitação. Mas, enfim, isso é uma característica de cada empresa e os bancos de dados relacionais também muito utilizados dentro do ambiente Fabril. E, por último, não menos importante, os mais recentes data lakes. Também temos aí uma grande variedade de data lakes disponíveis. Então, senhores vendo em mente, eu acho que já vem na mente de vocês, fazendo uma determinada analogia com o local que vocês trabalham, pelo menos aí uns 3,
4 nomes desses caras aqui vieram na mente, vieram como em uso pela planta de vocês, né? Então, a gente tem muitas soluções em prateleira sendo usadas, muitos dados sendo armazenados, e agora? O que que eu faço com esses dados, né? Bom, vamos passar para o tópico 2, a parte de disponibilidade versus a necessidade da informação. Tá? Trouxe aqui para a gente também falar sobre um slide da Price, que é uma pesquisa que fala que interessante esse número das ilhas de isolamento, né? Eles apresentam um percentual bem específico, bem agressivo até. 59% apontam falha no retorno do investimento. Esse número também ele chama bastante atenção, né? E vai ao encontro aí do paradigma da execução, onde a gente tem cabeça, a gente pensa para fazer a implementação, a gente até tem braços para fazer. Até estava conversando com a Dani no início da nossa conversa, né? Só que a gente tem que fechar o link da iniciativa com o negócio. As iniciativas são feitas e refeitas, às vezes até muita, existe uma quantidade enorme não somente de POCs, mas até mesmo de análises conclusivas. Só que isso está espalhado dentro das grandes corporações, principalmente. Então, esse é um tema também que pode ser até discutido em num outro webinar, mas as empresas elas estão, por exemplo, criando um centro de custo único, e esse centro de custo, uma iniciativa ela é única e publicada para que todos tenham a visibilidade dela na corporação, inclusive dos resultados, né? Isso tende a minimizar a quantidade de iniciativas, de POCs, e, ao mesmo tempo, trazer a visibilidade dos resultados para dentro das corporações, né? Então, esse dado também é interessante, das ilhas do isolamento, ele chama bastante atenção. Tá? Vamos lá. A gente viu que no ambiente de chão de fábrica, muita conectividade, que é vinculada aos muitos bancos de dados, isso traz uma interconectividade aqui muito grande, difícil até de administrar, né? A gente entende que o UNS, que é a Unified Naming System, ele está vindo e está trazendo aí um sistema de nomes unificado que vai favorecer, vai ajudar a gente a melhorar essa interconectividade. Aliás, só fazendo um parênteses, a gente vai estar no ENA desse ano falando exatamente sobre esse tema, o UNS, tá? Sintam-se convidados também para visitar a gente lá no ENA desse ano, tá? O ONS, acho que todo mundo, ou pelo menos boa parte dos senhores que estão ligados no ambiente industrial já devem, pelo menos, ter ouvido falar. Ele tende a ser muito utilizado para facilitar as integrações, né? Um modelo, refere-se aí a um modelo de dados organizados de forma, onde o chão de fábrica é organizado de forma padronizada, ou seja, você vai ter o mesmo modelo, a mesma hierarquia tanto lá embaixo, no nível de chão de fábrica, quanto nas bases de dados e em quaisquer outros sistemas. É um tema bem interessante, até convido quem ainda não tem conhecimento sobre essa nomenclatura a conseguir melhores informações. Tá? Mas enquanto isso ainda não está difundido no mercado, a gente tem que tomar alguns cuidados aí, né? Então, primeiramente, a gente tem que entender, no contexto da indústria orientada a dados, o que a gente traz aqui no contexto da indústria orientada a dados? Primeiro, a indústria vive um contexto totalmente orientado a dados hoje.
ainda mais falando de indústria 4.0, manufatura inteligente, digitalização dos processos, enfim, sensores embarcados, MES. A gente tem muita coisa aqui, muita tecnologia sendo aplicada. E isso aumenta significativamente a visibilidade do chão de fábrica. Por outro lado, também eleva a complexidade da gestão. Então, muitas organizações, elas têm muitos dados acumulados e sem uma estratégia clara de uso desses dados, o que é o que provavelmente dificulta a extração de valor, né? E, além de tudo, não vai em linha com a governança da empresa, né? As diferentes áreas de empresa, por exemplo, operação, manutenção, engenharia e gestão, elas possuem necessidades diferentes de informações. Então, não é a mesma base que eu estudo para a manutenção que eu tenho que dar para a gestão e vice-versa, né? Que mais? Nesse tópico 2, um outro ponto que eu acho legal falar é o que significa disponibilidade de dados, né? Disponibilidade de dados. O que realmente é a disponibilidade de dados? Refere-se à capacidade de coletar, de armazenar, e guardar grandes volumes de dados que vêm de diversas fontes industriais, né? Hoje você tem muito sensor de IoT, hoje a gente tem também as bolhas LTE, as bolhas 5G, 4G, 5G acho que ainda no Brasil não tem, mas você tem LTE e já tem 4G. Isso possibilita pegar dados de qualquer lugar. Está dentro da bolha, está dentro da tua rede, você consegue, via IoT, colocar qualquer tipo de dado, esteja ele aonde estiver. Então, você tem muita capacidade de coleta de dados. E existe aí uma limitação da simples disponibilidade, porque o dado bruto, sem tratamento, ele acaba não sendo tão útil. Ele pode ser difícil de interpretar e pouco úteis nas decisões efetivas. Sem contar os custos de manutenção, né? Manter dados implica em custos de infraestrutura e segurança, manutenção, enfim, é muito comum que eles estejam até acessíveis, mas não sejam utilizados de forma efetiva no processo decisório, né? E, por último, o uso estratégico, né? A gente precisa entender o conceito da disponibilidade do dado. A gente tem que entender o seu potencial dele e também as suas limitações. Não adianta eu também saber que eu tenho milhares de dados de sensor que não vão agregar em nada a informação de gestão da fábrica para aumentar a minha lucratividade. Então, tem que ter uma estratégia clara de uso orientada às necessidades reais da operação. Senão, o dado se torna realmente irrelevante. E, por último, não menos importante, nessa parte de disponibilidade versus necessidade de informação, o que define a necessidade da informação, né? Então, primeiro, a informação para a tomada de decisão. Primeiramente, a informação precisa estar ligada diretamente à decisão do ambiente industrial. Eu não posso ter a simples disponibilidade de dados. Eu preciso ter a informação necessária e, e essa informação ela precisa responder algumas perguntas. Por exemplo, o processo está dentro dos parâmetros? Eu tenho um risco de falha? A minha produção está eficiente? Outro ponto que é interessante, necessidades têm que ser por perfis. Os operadores precisam de informações operacionais em tempo real. Diferente de engenheiros processistas que precisam das informações de dados históricos e análises de tendência. E já gestores precisam de indicadores consolidados, KPIs e tudo mais, né? Com isso, a gente tem que trazer a informação
uma determinada característica, e ela tem que ser clara, confiável, contextualizada e entregue no momento certo para reduzir incertezas. Adianta eu armazenar informações a cada 1 milissegundo, uma informação, por exemplo, de uma venda sazonal? Não faz o menor sentido. Então, eu tenho que trazer a informação da melhor forma e de acordo com aquilo que eu preciso. Por quê? Porque a qualidade das decisões vai diminuir o estresse. E vai ser como essa decisão? Com base nos dados maduros, com base em dados bons das minhas bases. Tá? E não menos importante, o alinhamento estratégico. Quando a gente define a necessidade da informação, entendendo os processos e os objetivos estratégicos, a gente garante aí um alinhamento, né? Onde os dados, sejam os dados disponíveis, sejam transformados em conhecimento prático. Tá? Então, sobre a parte de disponibilidade versus necessidade de informação, esses 3 slides é o que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Tá? Deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui. São 10h30, por enquanto, tudo tranquilo, tudo ok. Vamos lá, vamos passar aqui para essa terceira parte que eu acho que é uma das mais importantes desse nosso bate-papo, que é a estruturação e preparo dos dados para a IA. Né? Esse slide refere-se a mais um estudo bem recente, né? Que é para a gente observar a paralisia analítica. É um erro comum que a gente vê é esperar anos para limpar os dados antes de começar a fazer os testes, antes de realmente eu usar os dados. Eu falei muito sobre qualidade dos dados, mas todo mundo sabe que tem muito lixo. Esses dados, eles carregam muito lixo. Mas a gente tem que olhar para o todo, não adianta a gente querer a perfeição. Nós temos que ter aí uma mentalidade de construir o que é bom. Eu não preciso construir o ótimo, mas o que é bom é o suficiente que vai me dar aí um resultado. Eu tenho que permitir que a IA ela impulsione a maturidade dos dados, e não o contrário. Né? Eu posso não ter a base dos meus sonhos, a base de dados dos meus sonhos, mas eu preciso do mínimo necessário. Pô, aquela história, né? Do ótimo é inimigo do bom. Mas não significa que eu posso colocar qualquer coisa. Ao contrário, eu tenho que colocar coisas boas, mas não precisam ser necessariamente ótimas. Então, se eu tenho uma base, ainda que ela não seja a mais, tenha a melhor qualidade, vamos usá-la, vamos analisá-la, vamos entender como é que ela está. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a estruturação e preparo dos dados para a IA. Então, esse slide eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, porque para a gente aplicar uma IA, a gente precisa entender primeiro como ela funciona, como ela vai consumir os dados da nossa base. Então, primeiro ponto, o consumo essencial dos dados historiados. Para que é? Primeiramente, para aprender padrões, para prever comportamentos e para a tomada de decisões. Na sequência, eu tenho uma necessidade de treinamento de modelos. E a principal forma de consumo dos meus dados históricos. Por exemplo, as vendas diárias. Eu posso clicar em vários sites diferentes. Eu posso ter aqui a quantidade de cliques que eu tenho, os dados de cliques. Eu posso ter também, o Google usa muito os dados de texto, aquilo que a gente faz a pesquisa. Ou seja, há uma identificação de padrões e estabelece-se algumas correlações nessa fase de treinamento de modelos. Tá?
E quais são os padrões aplicados nas inteligências artificiais, né? O padrão, um dos mais aplicados, ele não é o único, mas é um dos mais aplicados, principalmente nas análises de dados de processo, são os padrões temporais, onde o tempo é a dimensão. Então, a gente tem que ter em mente que, se a gente vai trabalhar com um padrão temporal, o tempo é a minha dimensão. Então, toda a minha base de dados tem que ser lastreada em tempo. E o que traz esse padrão temporal? Traz uma tendência, eu consigo identificar algumas tendências, um crescimento, uma queda ao longo do tempo. Consigo identificar também uma sazonalidade, que são aqueles padrões repetitivos mensais, ou anuais, ou enfim, alguns padrões que trazem uma sazonalidade. E alguns ciclos também. Né? Eu vou trazer no próximo slide, eu dou um exemplo aqui, muito simples, mas demonstra aqui um ciclo. Tá? Quarto ponto. Cheguei no etapa 1, etapa 2, etapa 3, vou para o quarto. O que eu tenho que fazer? É o ajuste e a validação, onde eu faço treino da minha inteligência e testo ela para ver o resultado que ela está me dando. Tá? Então, primeiro, eu separo aí em torno aí de 2/3 da minha base para o modelo aprender, para treinar o modelo, e depois eu separo uma parte da base para que eu consiga testar e validar o desempenho desse meu modelo. Tá? Isso garante que a minha IA não apenas memorize, mas consiga generalizar dados para o futuro. Tá? Também consigo aplicar alguns features, né, que são as engenharias de atributos. Eu posso, por exemplo, manipular dados históricos, transformando-os em dados úteis. Né? Uso, por exemplo, médias móveis. Às vezes você tem uma informação que ela realmente está com uma frequência muito alta. Eu não preciso dessa frequência. Então, em vez de eu pegar a informação uma a uma, eu atribuo uma média móvel que já vai ser o suficiente para que eu faça a análise. Ou outro exemplo é a diferença entre períodos. Né? Às vezes os períodos são longos, as variações são pequenas, e você, em vez de usar toda a base, todo o seu ciclo, se aplica uma engenharia de atributo, definindo aí uma diferença entre períodos de tempos diferentes. Né? Em cima da sua base é feito aprendizado incremental com uma atualização contínua, ou seja, a base ela é retroalimentada. Os modelos eles são retreinados periodicamente, tá? Novos dados são incorporados, evidentemente, trazendo informações mais atuais sobre o seu processo, e o modelo ele vai se adaptando às mudanças. E o último ponto que eu acho que é bem legal também é a limitação e os riscos dos dados históricos. Isso aqui também eu acho que é importante termos em mente quando formos analisar os nossos dados que estão na nossa base. Primeiro, o viés histórico. A IA, ela reproduz injustiças do passado. Então, se você tiver uma base que foi treinada com uns dados muito ruins, ele vai reproduzir as injustiças do passado. Ele não vai trazer o resultado esperado. Ou ainda dados desatualizados, padrões antigos ainda valem. Por exemplo, eu tenho aí o meu P&D, eu tenho uma caldeira, o gás. Eu troquei a tubulação do gás. Saí de meia polegada para 1 polegada, faz 6 meses que eu troquei meu processo. Você acha que a informação de 1 ano, de 2 anos atrás, que faz a gestão desse loop P&D, vai fazer sentido uma vez que eu troquei fisicamente? Então não faz. Então a gente tem que entender também que dados desatualizados, padrões antigos, precisam ser eliminados se você atua, se você muda o seu processo. Né? E o inverso também é importante destacar, o overfitting, que é quando o modelo aprende demais o passado e acaba errando o futuro, quando o modelo fica muito justo. Né? Enfim, a ideia aqui desse slide é a gente entender
como que a IA usa as nossas informações. Entendendo como ela usa, nós conseguiremos analisar as informações que estão dentro das bases e adequá-las aos às necessidades que as IAs realmente vão precisar, né? Trago aqui um exemplo bem simples, tá? Aliás, antes de eu falar desse exemplo, é um exemplo que, evidentemente, é muito simples, não preciso de nenhuma IA para entender o resultado. Mas ele tem uma pegada mais didática para que a gente consiga aplicar esses 7 passos na prática aqui embaixo e ter aí um entendimento sobre como que a informação é analisada. Então, primeiramente, eu tenho aqui a linha azul, que é feita a leitura de sensor. Então, a gente tem aqui a base de informações desse sensor. Nós temos aqui a linha rosa, que foi um modelo que foi treinado, baseado no passado. A gente tem aqui o momento que os sensores eles acabam se afastando daquilo que estava sendo considerado como normal, que era o padrão, e identificando aqui, mais ou menos, aqui no dia 220 aproximadamente, quando ele começa a fugir do padrão, né? Então, é um tipo de abordagem bem simples, né? Que detecta, por exemplo, sensor descalibrado, aquecendo, equipamento deteriorando, máquina saindo, enfim. Não precisava nem de uma IA para poder entender isso, né? Mas se eu tenho uma IA aplicada, por exemplo, aqui, sei lá, alguns modelos mais de Deep Learning, Prophet, Isolation Forest, enfim, eles conseguem até dizer, ó, esse sensor vai falhar completamente em X dias, tá? Então, resumindo, passado, aprendo, padronizo, estabeleço o padrão e crio aí uma previsibilidade futura. Então, este seria o tópico 3, a parte de entendimento dos dados para que eu consiga prepará-los e usá-los corretamente. Tá? E no último slide aqui, no último tópico, na verdade, não no último slide, mas no último tópico, a gente vai falar um pouquinho sobre democratização com governança. Mais um slide aqui que eu acho interessante trazer para vocês, para mostrar referente a essa parte aqui que é o que chama mais minha atenção, tá? É difícil um pouco de falar de forma abrangente, porque os relatórios levam em consideração a regenerativa, né? Mas são dados que eu considero, sim, interessantes para a provocação, né? O impacto financeiro que isso vai gerar, né? Aqui, por exemplo, está falando que somente 20% das aplicações de IA trazem uma sensação de ganho. As demais vão para onde? Vão para o purgatório dos pilotos, né? Então, muitas vezes a gente não consegue escalar, porque, por algum motivo, sei lá, a gente faz a implementação aqui, nessa área, mas a outra área eu não consigo aplicar porque ela não tem dado suficiente para eu aplicar. E para eu ter dados suficientes para aplicar na outra área, eu vou precisar investir lá, além de ter que esperar, às vezes, até anos para ter uma massificação de dados suficiente para que eu consiga usar esse mesmo conceito lá. Então, o impacto disso aqui é bem interessante. Essa é uma informação que eu também achei bem relativa, uma informação recente, bem interessante também para a gente pensar quando a gente quer trazer uma aplicação de IA para dentro da nossa fábrica, né? Tá, mas falei inicialmente no tópico 1 sobre, desculpa, sobre os vários dados que circulam no chão de fábrica, no emaranhado de conectividade. Falei também sobre as bases de dados, as várias bases de dados, as várias soluções que temos aí de prateleira.
No tópico 3, eu abordei como que as IAs consomem os dados históricos, para a gente ter um pequeno entendimento aí sobre como que esses dados eles são consumidos. E agora, como saber se os meus dados realmente estão, de fato, aptos a serem analisados pelas IAs? Pessoal, infelizmente não tem mágica, tá? A notícia triste é que a gente tem que entender com qual qualidade os nossos dados estão historiados. Não existe, não tem almoço grátis, infelizmente. A gente tem que entender. E como que eu faço isso? Primeiramente, eu tenho que entender qual é a interface para compartilhar os dados para terceiros. Às vezes você tem lá uma solução e ela é fechada. Ela não te dá a possibilidade de você pegar aquela base e exportá-la e permitir que uma IA explore aquelas informações. Outro ponto, consigo usar clientes web para obter essas informações? Será que a sua solução te permite? Tem que entender. Será que eu vou ter que usar queries, usar uma SQL? Ou é ainda uma base bem antiga, um sistema bem antigo, que eu vou ter que trocar arquivos, ou até mesmo fazer uma solução dedicada para isso? Pessoal, não tem jeito. A gente tem que olhar as nossas bases de dados e... Só um minutinho. Desculpa, voltei aqui. Infelizmente, a gente vai ter que olhar nossas bases de dados e identificar qual que é o melhor caminho. A gente tem, por exemplo, aqui na Quadro, a gente tem algumas soluções que podem ajudar vocês a enxergar a qualidade dos dados que estão armazenados. A gente pode criar, por exemplo, alguns dashboards com conectividade com os escadas e aplicar uma IA numa base de dados e esse resultado dessa IA estar disponível aqui dentro desse ambiente gráfico mais amigável do que o que a IA está me trazendo como resultado. E essa informação ela não fica restrita no profissional que está aplicando a IA numa determinada base de dados. Ela fica disponível para todos, cada um usando do seu jeito. A informação acaba vindo certa para quem precisa, na hora que precisa e no dispositivo mais correto. Tá? Então, esse aqui é uma forma também da gente poder visualizar os dados que as IAs estão dando como resultado aí para a gente. Pô, mas eu não sei nem como é que está a minha base de dados. Eu posso usar alguma dessas soluções para enxergar a base de dados? Posso. Pode usar também uma dessas soluções, crio uma interface, enxergo como estão meus dados. E às vezes até crio um ambiente intermediário para fazer os filtros, porque a tokenização ela é muito cara, né? A tokenização ela é muito cara. Então, tem aqui alguns exemplos de telas que a gente pode criar com essas interfaces. Interfaces que a Aquarius tem, mas outros fabricantes de mercado também têm para poder visualizar essas interfaces, tá? Com isso, você consegue até mesmo mapear a qualidade dos seus dados já armazenados e saber se você pode realmente utilizá-los ou não, né? Alguns exemplos aí de telas com gráficos de tendência, enfim, você pode até misturar informações de tabela com resultados de algumas IAs, enfim, dá para fazer bastante coisa em termos de democratização de dados. Tá? E aqui eu já tô concluindo, tá, pessoal? Alguns pontos, assim, o que a gente pode fazer? Minhas bases de dados são muito antigas. O que eu posso fazer? Bom, primeiro substituo as minhas bases. É caro. É caro substituir as bases. Então, acho que muito, muito difícil as empresas irem para esse caminho. Embora entendo que este caminho vai te trazer uma maior tranquilidade para os próximos anos.
Os demais é um pouco mais paliativo, um pouco mais de solução de curto prazo, né? Posso também atualizar minha base de dados, às vezes a solução que eu tenho é uma solução antiga, mas ela ainda está em uso e me permite fazer uma atualização. Então, eu atualizo para uma versão mais recente. Versão mais recente, por exemplo, vai te possibilitar pegar os dados via REST, pegar usando um cliente web, enfim. Ou ainda quero gastar pouco. Então, o que eu faço? Crio aí um PINs intermediário e eu coloco para dentro desse cara só as informações que me interessam. Um custo bem menor, você centraliza a informação que realmente te interessa para o objetivo que te interessa, né? Como eu falei, tokenização é caro. Às vezes você está trazendo 3, 4 variáveis que são muito ligadas umas das outras, que não faz sentido você jogar isso para uma IA analisar, porque as 4 informações basicamente ditam a mesma informação. Então, você faz um pré-filtro, você acaba economizando nesse lado. Tá? E para fechar, esse último slide aqui, a gente entende aí toda a jornada dos dados, ou pelo menos uma boa parte delas, com a tecnologia e serviço, buscando aí um resultado e a escala dele, né? A gente tem aí uma ideia de mostrar que, primeiramente, eu tenho que fazer a conexão, na sequência, eu faço a coleta dos dados, quer seja por MQTT, OPC, OAP, qualquer forma de coleta dos dados. Na sequência, eu armazeno, faço isso para uma base de dados temporal ou relacional, faço aí um tratamento desses dados, tá? Identifico aí os meus padrões. Esses padrões eles vão nos dar aí alguns insights, que é onde eu posso usar uma aplicação de IA. Tá? Visualizo, publico isso nessas soluções que são de simples visualização, para não ficar na dependência do especialista. Então, tem muita solução bacana que vai te possibilitar fazer isso, né? E, por último, o principal objetivo, que é a tomada de decisão. E por pessoas. As pessoas é que vão olhar toda essa história, toda essa jornada, e com base no que eles identificam que faz mais sentido, passam a tomar as decisões que sejam mais pertinentes para aquele objetivo, tá? Pessoal, acho que era isso aí o que eu queria trazer aí para vocês. Dei uma aceleradinha para poder ficar dentro do nosso tempo. Tem ainda 5 minutinhos aí para conversas, para alguma dúvida que porventura alguém tenha. E, enfim, pessoal, espero ter atingido aí o objetivo. Excelente, Fabiano. Eu acho que assim é um tema que está extremamente em alta e que a gente estava conversando no começo. A questão de governança dos dados, preparação dos dados é essencial para o sucesso do projeto de IA, né? Sem Pessoal, dúvida. aproveitem agora, está no momento de conseguirem conversar com o especialista para tirar dúvidas, conhecer um pouco mais o que vocês podem fazer no sistema de vocês. Então, assim, vale a pena. Quem tiver alguma dúvida, se quiser conversar agora, interagir, eu acho que é uma excelente oportunidade. Não querendo se manifestar agora ou se lembrar depois, tem aqui os contatos do Fabiano. A gente também tem os contatos da nossa sessão. Eu coloquei ali o grupo de WhatsApp da nossa sessão onde a gente divulga os eventos. A gente vai colocar lá em breve os convites